Certo, pessoal. Então, assim, ó, boa tarde a todos. Acho que vocês devem estar me ouvindo aí, tá? Certo, William? Então, vamos começar a nossa aula aí. O assunto da nossa aula ainda é a parte do registro do Windows e do GPedit, ou seja, ainda está relacionado àquelas alterações sobre o comportamento do programa Windows, né? Como que ele vai se comportar com os programas, com as suas configurações, a partir do momento que a gente faz alterações na sua base de registro, tá? Para isso, eu mostrei dois caminhos para vocês aí. Eu mostrei um caminho que é um caminho mais antigo, que é através do editor de registro do Windows, que é um utilitário chamado regedit. Vocês estão vendo aí a tela dele, né? Uma imagem fixa, na verdade, é só uma imagem, tá? E o registro do Windows, ele é isso, ele é uma estrutura parecendo diretórios, pastas, né? Entre cada uma dessas estruturas, ele vai abrindo outras pastas, até ele chegar a uma determinada chave, um determinado campo, onde esse campo vai dizer como que vai se comportar determinada ferramenta, determinada configuração do Windows, tá bom? Essa é uma aula que ela tem a ver com a parte de manutenção do computador, a nível de manutenção de sistema, tem muito a ver com a área de segurança, porque a partir daqui a gente pode fazer melhorias no comportamento do sistema Windows, tá bom? E também apresentei para vocês o GPedit. São as duas atividades que vocês, inclusive, terão que estar me entregando aí material sobre eles, né? Do GPedit, nós temos uma vantagem, porque ele é um ambiente gráfico, então, ele tem uma linguagem um pouco mais fácil da gente lidar, a gente pode estar procurando algumas informações sobre ele, tá bom? Mas aqui são imagens fixas para vocês, estáticas. Eu vou levar vocês até a minha tela do meu computador mesmo, tá? Então, vou levar vocês até a tela do meu Windows, e lá a gente vai fazer aí algumas manipulações para vocês, tá? Eu vou estar mostrando aqui para vocês, é, primeiro, como que a gente faz para fazer uma alteração a nível do painel de controle? Então, se vocês observarem aqui, ó, no meu botão iniciar aqui, eu tenho acesso ao painel de controle. E através do painel de controle, eu consigo fazer uma série de modificações, né, de como o meu Windows ele vai se comportar, como algumas ferramentas do Windows ela vai se comportar a nível de permitir alteração ou não, né? Todas essas áreas que nós estamos vendo aqui, basicamente elas são passíveis de sofrer algum tipo de ajuste ou de configuração no GPedit ou registro do Windows, tá? Em que situação vocês devem fazer essas alterações, né? Em que situação vocês vão fazer algum tipo de modificação aqui? Toda vez que a gente estiver trabalhando na área de manutenção, em que o sistema operacional, né, o programa Windows, por algum motivo, ele não está funcionando muito bem, ele está meio lento, ou ele pegou vírus, ou temos algum arquivo corrompido, né, algum arquivo danificado, ou tem algum programa que não responde corretamente. Então, alterações aqui nessa área pode fazer com que vocês consigam corrigir esse problema, tá bom? Uma outra forma de vocês virem até aqui e modificar algo por aqui ou através do registro do Windows está relacionado a gente deixar o Windows de acordo com a necessidade que o ambiente ele pede, né? Então, por exemplo, a gente precisa que um computador ele tenha o programa Windows, mas ele tenha muito controle de segurança, ou seja, ele não pode permitir que o usuário, que a pessoa faça muita modificação no Windows, né? Então, nesse caso, a gente vai fazer as alterações lá no GPedit, ou registro do Windows. Mas reparem, ó, que eu estou no painel de controle, né? Então, eu estou podendo acessar o painel de controle aqui através dos ícones. Eu estou podendo, no botão iniciar aqui, ó, digitar painel de controle. E aí, quando eu clico aqui, painel de controle, ele abre para mim aqui, ó, tá bom? Então, aí a minha ideia agora, a minha proposta agora para vocês é fazer com que a gente consiga bloquear o acesso a essa área pelo GPedit. Para isso, ó, eu vou tentar duas opções aqui. Uma delas é essa, né? É a alteração pelo GPedit mesmo, tá? Eu vou acessar o GPedit. Para me acessar o GPedit, eu preciso chamar o programa. O nome do programa, né? O nome do utilitário é gpedit.msc. Essa palavra aqui, né? Esse arquivo aqui, você tem que chamar ele lá no botão iniciar. Então, você clica no botão iniciar, pesquisar, né?
e vai digitar lá gpedit.msc. E aí, quando você clicar aqui, opa, MSC. E aí, quando você clicar aqui em cima nesse item, ele vai pedir permissão e vai trazer para você, ó, o gerenciador, né, de políticas de grupo do Windows, tá bom? No meu caso, eu já estou como administrador, então ele abriu direto. No teu caso, ele talvez peça permissão, você vai lá e habilita essa permissão. Como nós vimos isso em aulas anteriores também, eu já fiz uma abordagem assim, o porquê desse programa, por que que a gente utiliza essa ferramenta. Então, hoje, eu vou focar direto na alteração, tá bom? Então, se alguém não viu aí as aulas anteriores, tá lá os links, dá uma olhada assim. Então, eu vou fazer com que o programa de política de grupo aqui, ele restrinja o meu acesso ao painel de controle. Então, a alteração aqui pede que eu entre em modelos administrativos e painel de controle. Então, olha só, eu vou até o GPedit, tá vendo? Ó? Eu vou até o GPedit e aí eu coloco lá modelos, né? Peço configurações do usuário aqui, tá? Configurações do usuário, e aqui eu peço modelos administrativos. Então, reparem que nós estamos do lado modelos administrativos, e aqui embaixo eu tenho, dentro dos modelos administrativos, eu tenho aqui o painel de controle. Tanto pode ser aqui no meu lado esquerdo, quanto está aqui no meu lado direito, tá vendo? Ó, painel de controle. Vou clicar no meu lado esquerdo, ó, painel de controle. Ele abriu o painel de controle, e ele exibiu aqui no meu lado direito uma série de opções que permitem fazer modificações do painel de controle. Por exemplo, na parte do adicionar e remover programas, né? Na parte de personalização, programas, vídeos, tá bom? E aqui eu tenho algumas opções especificamente do painel de controle, tá bom? Pessoal, essa parte aqui da nossa aula, não preciso que vocês memorizem isso no sentido de decorar. Eu preciso que vocês entendam por que que nós estamos fazendo isso e como é que nós chegamos até aqui nesse ponto, tá bom? É isso que eu preciso de vocês, tá ok? Legal, gente, ó. Chegamos até aqui. Eu vou, então, deixar aqui no meu painel de controle e vou procurar aqui no meu lado direito, ó, alguma opção que permita eu fazer o quê, ó? Eu restringir, né? Proibir o acesso ao painel de controle. Então, eu tenho algumas opções aqui, ó. Ocultar itens especificados do painel de controle. Ó, sempre abrir todos os itens do painel de controle. Proibir o acesso ao painel de controle e às configurações do PC. Então, provavelmente essa opção aqui, tá vendo? Mostrar apenas itens do painel de controle especificados. Então, vamos a esta opção aqui, ó. Então, eu vou dar 2 cliques nela, tá? Vou dar 2 cliques nela aqui. E aí, pessoal, ó, ele abre para mim um painel. O título desse painel aqui na janelinha seria Proibir acesso ao painel de controle e às configurações do PC. Eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou ligar ele, eu vou habilitar ele, tá bom? Aqui a gente pode fazer um comentário. Esse comentário, pessoal, na verdade é para nós, tá bom? Esse comentário, na verdade, é para quem está fazendo a configuração aqui, fazer uma espécie de lembrete, tá bom? Fazer uma espécie de lembrete aí, tá ok? Então, por exemplo, ó, alterações, né? Ó, vou escrever aqui, tá? Então tá, gente, já coloquei uma observação aqui, né? Alterações referentes à segurança do Windows solicitada pela área de TI. É obrigado a colocar aqui? Não, isso aqui é só um comentário e, na verdade, ele vai servir para você, quando olhar aqui o que foi feito, você lembrar, né? Quem pediu, por que foi feito, ou você pode colocar uma data, quando foi feito, tá bom?
Então, o que que eu estou fazendo aqui, ó? A primeira coisa que eu fiz foi habilitar, né, ó, habilitado. Habilitado o quê, pessoal? Habilitado proibir o acesso ao painel de controle. E aí eu coloquei aqui uma observação. Eu vou pedir para ele aplicar e eu vou dar um OK, ó, tá bom? Agora eu vou fechar aqui o meu editor de política de grupo, né, ó, o GPEdit, e vamos fazer um teste. Eu vou tentar agora, então, abrir o painel de controle, né? Vamos ver se ele deixa a gente abrir o painel de controle aqui, tá bom? Então eu vou clicar no botão iniciar e vou digitar painel de controle. Ó, na lista ele trouxe para mim, tá aqui em cima, ó. Eu vou dar um clique nele. E aí, gente, ele me faz um alerta, tá vendo? Ele diz o seguinte, ó, ele está dizendo assim, operação cancelada devido a restrições existentes no computador. Contate o administrador do sistema, né, para saber o que foi. Então, na prática aqui, se a pessoa chamar o painel de controle, na prática o Windows ele não vai permitir o acesso, né? E aí ele dá um alerta para a pessoa aqui, ele dá um aviso, tá bom? Mesmo que você clique no explorador de arquivos e aqui no seu lado esquerdo você chame painel de controle, então vou procurar aqui, ó, eu vou buscar aqui este computador e vou procurar para ele me mostrar aqui painel de controle, bibliotecas, ver se eu acho aqui. Ô, professor, Oi, pode falar. uma mínima de quanto tempo que a nossa aula tem? Tipo, Essa pra aula aqui ela você. deve demorar hoje uns 35 minutos, chutando alto assim, 40 minutos, tá bom? Porque é Tá. só o conteúdo que eu pretendo passar para vocês hoje, né? Tá? Que é a prática do GPEdit e o editor de registro. Eu vou abrir aqui um outro explorador de arquivos para ver se ele me traz aqui, ó, olha lá, o acesso rápido ao painel de controle, tá bom? Então vamos procurar aqui no nosso lado esquerdo aqui, ó, se eu acho aqui o painel de controle, área de trabalho, documentos. Ele, na verdade, ele não está mais nem sendo exibido, mas eu vou forçar ele. Eu vou pedir para ver se ele consegue buscar para mim, eu digitando painel de controle, ó. Então, painel de controle. Repare que ele não dá opção para mim aqui, tá vendo, pessoal? Vou clicar no botão iniciar, né? Ó, e eu poderia procurar aqui também na barra de tarefas, na parte de sistema, o acesso ao painel de controle, tá? Então aqui, ó, o acesso ao painel de controle. Tá ele aqui, ó, painel de controle. Então cliquei no botão iniciar, na letra S de sistemas do Windows, painel de controle. Vou dar um clique nele, ó, cliquei. E aí ele dá a mesma mensagem, tá? Ou seja, ó, dando um alerta aqui, ó, que não é possível abrir o painel de controle, que tem restrições e pede para contactar o administrador, né? Na verdade, a pessoa não vai contactar porque ela vai perceber que ela não pode acessar aquela área, tá bom? Qual é a ideia aqui nesse caso, gente? Aqui é uma ideia de segurança, né? A gente percebe claramente que se a pessoa não consegue acessar o painel de controle, ela não pode criar uma série de recursos ou modificar uma série de coisas do Windows. No caso aqui, eu vou pedir para ele voltar a dar acesso ao painel de controle. Então, eu vou ter que chamar o GP Edit. Vou clicar no item Configurações do usuário, Modelos administrativos, Painel de controle e vou chamar esta opção aqui. Tá legal? Vou chamar essa opção aí, ó. Então, vamos lá, ó. Botão Iniciar, gpedit.msc. Professor, Oi. assim, se você não for administrador, tem como entrar de algum jeito ou Então, não? aí a ideia, no caso, Matheus, é o seguinte: você, como administrador, você faz essas modificações e você só libera conta de usuário comum. E assim você consegue garantir a segurança do computador, né? A segurança do sistema. Que a pessoa, como usuário comum, ela não vai poder fazer operações a nível de alteração do sistema. E mesmo que ela tente forçar alguma coisa, por exemplo, chamar o GPEdit, né? Ele não vai permitir.
Então, a ideia é a gente não entregar uma conta administradora para a pessoa, senão ela vai poder desfazer o que nós fizemos. Então, Não, ah, mas eu perguntei se assim, se você não for administrador, tem como entrar de outro jeito? não, Tipo, se você não for como administrador, o Windows já bloqueia, né, o acesso a essas áreas que são mais críticas dele. Ele então automaticamente ele não permite, entendeu? é A não, impossível de entrar? ele não vai permitir, a não ser que você faça modificações, né, através de ferramentas específicas que vai invadir o sistema Windows, mas essa operação ela não é comum, né? Primeiro que você não vai conseguir até habilitar uma ferramenta como essa devido ao sistema de segurança dele não permitir. Então não é algo que você consiga fazer. A gente lembrando, tá, gente, que a gente está modificando as alterações de um computador comum, que é o caso do meu computador. Mas se eu apelar para sistemas de rede, né? Se nós formos para a área de redes mesmo, aí o nível de segurança dele fica bem mais crítico, né? Fica bem maior. E aí você praticamente não consegue fazer esse tipo de invasão, esse tipo de alteração, se você não tem, né? Se você não tem permissão para fazer. Então, praticamente você não vai conseguir fazer. É claro que a gente está falando disso de um Windows que está bem configurado. Então, toda a forma que você às vezes vê, ô Matheus, que há uma invasão, alguma coisa assim, geralmente por algo que não foi feito no sistema. O sistema, quando ele está totalmente fechado, a possibilidade dele ser invadido, pegar um vírus ali é muito remota. Toda vez que a gente fala, olha, invadiram o computador de alguém, tal celular foi invadido, é porque, na verdade, os sistemas de segurança daqueles dispositivos não foram bem habilitados. E aí as brechas vão existir mesmo. Gente, ó, vamos desfazer então a proibição do painel de controle, né, para que a gente possa acessá-lo. Então, eu cliquei aqui no painel de controle e aqui no meu lado direito, ó, novamente eu tenho aqui, ó, proibir o acesso do painel de controle. Dou dois cliques nele. Reparem que ele coloca aqui para mim, gente, ó, que o estado dele está habilitado e que também existe um comentário lá, tá vendo? Mas ele está funcionando, ou seja, ele está ligado. Então, eu vou dar dois cliques nele e vou dizer para ele o seguinte, ó, não configurar ou desabilitado. No meu caso, eu vou colocar direto, ó, não configurado. Aí eu vou pedir para ele aqui aplicar essa minha modificação e vou dar OK. Reparem que o estado dele agora, né, seria o status, está como não configurado, ou seja, proibir o acesso do painel de controle das configurações do PC. Bom, não está configurado. Não estando configurado, o padrão dele é permitir o acesso ao painel de controle. Então, eu vou fechar aqui, vou clicar no botão iniciar e vou fazer um teste. Ó. Painel de controle, ele trouxe aqui o item, eu vou dar dois cliques nele, ó. Um clique só, desculpa. E aí, agora ele já abriu direto, ó. Ele abriu sem nenhuma objeção, né? Então, vou fechar aqui e vamos repetir, ó. Clico no botão iniciar, painel, ele já traz lá em cima, né? O atalho para o painel de controle, eu clico, ele automaticamente já abre. A mesma coisa vai acontecer lá no botão iniciar, né? Todos os aplicativos, vou lá com a letra S de sistemas do Windows, tenho lá o item painel de controle. Quando eu clicar nele, né, ó, ele também me dá o acesso ao painel de controle. Beleza, pessoal? Então, eu pedi para vocês fazerem um trabalho para mim. Muitos alunos já enviaram as atividades, eu estou analisando elas, tá certo? Sobre tanto o GPEdit quanto o painel de controle. Então, era alguma coisa parecida com isso que você tinha que me mostrar. Não as chaves em si, mas mais o conceito mesmo, né? E dando algum exemplo de situação, tá bom? Eu vou fechar o painel de controle, tá bom? Porque, pessoal, eu levantei aqui uma questão, tá? Ó, nós fizemos a proibição do acesso ao painel de controle pela ferramenta GPEdit. Então, nós usamos a ferramenta GPEdit para fazer a alteração do painel de controle, certo? Como que seria isso no editor de registro do Windows, tá? Ó, então, assim, ó, o editor de registro do Windows, e no caso a gente vai chamar ele de regedit, e aí esta palavra aqui, ó, você vai ter que digitar ela lá no botão iniciar, pesquisar do Windows. Quando você digitar regedit, ele vai trazer então o que nós chamamos de editor de registro do Windows.
Através desse utilitário, a gente consegue navegar dentro dele e chegar em chaves, tá vendo? Ó? Áreas específicas do controle do Windows para fazer uma configuração. Eu separei aqui um exemplo, e aí eu não testei ainda, a gente vai testar agora, vamos ver se vai funcionar. Separei esse exemplo aqui, ó, é como eu faria o bloqueio do painel de controle pelo registro do Windows. Então, o meu, ele está permitindo o acesso agora, ó, painel de controle, né? Está permitindo acesso. Então, eu gostaria de fazer o bloqueio do acesso ao painel de controle, mas agora eu gostaria de usar o registro, o editor de registro do Windows, que é o regedit aqui, tá bom? Então, como é que funciona? Nós teremos que ir lá no botão iniciar, então vou lá no botão iniciar, ó, clico no botão iniciar e vou digitar regedit. Reparem que eu estou digitando agora uma palavra diferente, né? Ó, regedit. Ele reconheceu a palavra e ele trouxe esse utilitário para mim, que é, na verdade, um programa, né? Ó, regedit, ok? Eu vou clicar nele, ele pede permissão da conta de usuário, eu não cliquei lá com o botão direito pedindo para ele ir direto, então eu vou permitir o acesso, e aí ele vai abrir para mim esse programa, essa janela, que é o utilitário, né, de registro do Windows, tá? Que é o editor propriamente dito, tá bom? Do meu lado esquerdo aqui, ó, eu vou estar navegando dentro de várias áreas, tá vendo? Ó? Até eu chegar numa determinada área onde eu tenho acesso aqui no meu lado direito, ó, a fazer a modificação de um valor. Quando eu modificar um valor aqui, ele muda o comportamento de como essa área vai funcionar. Mas aqui, gente, vale de novo na nossa aula um registro. Você não deve entrar aqui, né, com o seu computador normal aí que você usa, porque se você danificar essa área, você vai prejudicar o funcionamento do seu Windows. Eu estou fazendo isso no meu computador mesmo que eu trabalho, mas estou fazendo com cuidado aqui, eu não vou mexer em outras áreas, mas se eu clicar aqui nessas áreas, chamar esse valor, dar 2 cliques aqui e eu mudar o valor, ele vai mudar e vai mudar o comportamento desse recurso, que nesse caso aqui, ó, eu nem faço ideia do que é, porque eu fui clicando aqui, eu nem olhei direito, ó, simplesmente eu fui abrindo aqui as chaves, ó, essa aqui é a aparência padrão que eu apresentei para vocês do editor de registro do Windows, e conforme a gente vai clicando, ele vai abrindo e vai para onde, professor? Ele vai até chegar onde você tem acesso às chaves. Eu estou chamando de chave aqui, gente, na verdade são nomes de campos em que a gente coloca um valor e esse valor muda o comportamento do programa ou do recurso que você está pedindo, tá bom? No nosso caso aqui, no nosso exemplo da aula, nós queremos proibir o acesso ao painel de controle do Windows e agora a gente quer fazer isso utilizando o editor de registro do Windows, que é, na prática, o utilitário chamado regedit. Como eu falei para vocês na aula, eu não testei isso, eu não sei se ele vai funcionar, e aí eu digo isso porque se eu informar uma letra errada de uma chave, ele não funciona. Tá? Então, eu peguei aqui essa orientação, vamos fazer um teste então, tá? Então, ele diz aqui, ó, que eu tenho que abrir o utilitário, né? Eu já abri, né? E aí, depois ele diz que eu tenho que procurar uma chave no HK Current User. Dentro dessa chave, eu tenho que entrar na área Software. Então, vamos fazer isso, ó. Vou chamar o editor de registro do Windows. Eu vou entrar no HK Current Users, tá aqui, ó. É essa segunda opção aqui, tá vendo? Então, reparei que eu tenho várias, começo todas elas com HK, mas só que ele pede para que eu entre na Current User, que seria o usuário corrente, né? O usuário agora, atual. Depois ele pede que eu entre na área software. Então, gente, como eu comentei na aula passada, vocês vão encontrar aqui a palavra software, tá vendo? Ó, em várias outras áreas. Mas nesse nosso exemplo aqui, ó, ele quer que eu busque o software do HK Current Users. Então eu tenho que olhar para cá, ó. Eu estou no HK Current Users, vou procurar aqui a área software, eu vou ter que achá-la porque é padrão, né? Então achei a palavra software.
entro no item software, e aí ele diz que depois que eu entrar no item software, eu preciso acessar o Microsoft, depois do Microsoft, dentro do Microsoft, acessar o Windows. Então vamos lá, ó. Então eu estou, eu estou aqui no meu HK Current Users, estou no software, agora eu vou para o Windows, então eu vou descer aqui, ó, e com a letra M aqui, ó, eu encontrei o Windows, clico na setinha do Windows, ele abriu o Windows, olha quanta coisa tem dentro do Windows, né? E aí, depois que eu abrir o Windows, eu vou entrar no abrir o Microsoft, né? Eu vou entrar no Windows, ó. Então, estou procurando aqui o Windows, tal, com a letra W, ó. Tem vários aqui, né? O Windows Live, o Windows Media, e tem o Windows, que é somente o Windows, ó. E aí eu clico no Windows, e depois do Windows eu tenho que achar, gente, essa área chamada Current Version, tá bom? Dentro dela tenho que encontrar policies, né? Então, primeiro eu estou aqui no Windows, vou procurar agora Current Versions, que seria versão corrente, alguma coisa parecida com isso, né? Então, vamos lá, ó. Windows, Current Versions, vou clicar aqui na chavinha, ele abriu para mim aqui, e agora eu vou ver se ele tem o policies, né? Então, vamos procurar aqui na listinha, tá em ordem alfabética, vou descendo aqui, ó. Então, tá aqui, com a letra P aqui, ó. E aí eu tenho aqui, ó, eu tenho o item Policies. Clico no Policy, ele abre uma lista para mim. Dentro do Policy tem o Explorer, né, ó. Clico no item Explorer e aí ele trouxe o explorador para mim. Reparem que no meu caso, ele está mostrando aqui o explorador e ele mostra duas chaves. Uma chave padrão e um campo chamado No Driver Type, Type Auto Room. Tá vendo? No nosso esquema aqui, ó, no nosso modelo, ele diz que depois que eu entrar no Explorer, eu tenho que criar um campo chave. Esse campo vai ser do tipo de Word 32, tá bom? Qual vai ser o nome desse campo? No Control Panel. Então, gente, vamos devagar aqui agora para a gente ver se a gente não se perde. Ó. Para quem entrou agora há pouco na aula aí, para quem entrou agora há pouco na aula, eu estou fazendo uma alteração no editor de registro do Windows, né? O que que é o editor de registro do Windows, professor? É um utilitário, né, do Windows que permite a gente fazer alterações no registro de informações do Windows, que são os programas e como esses programas funcionam. Para me chamar o regedit, eu preciso clicar no botão iniciar e lá em pesquisar eu digito regedit. Ele vai abrir aqui esse utilitáriozinho para mim aqui. Abrindo esse utilitário, eu vou chegar nessa tela, sendo que nós, na verdade, já clicamos nessa opção, HK Current Users, cliquei na opção Software, cliquei na opção Windows, até chegar aqui onde nós estamos, que é o Current Version. Você vai perguntar para mim, professor, mas como é que o senhor sabe que tinha que chegar até aí? É o que eu falei na aula passada, pessoal. Alterações no registro do Windows ou no GPedit só podemos fazer depois de nós termos uma orientação, ou de um fornecedor, ou de um fabricante, ou de um técnico, ou de uma situação que é nos passado, em que a gente tem que entrar nessas áreas e fazer as modificações. E eles vão passar para nós aonde a gente tem que ir e o que a gente tem que modificar. E por que que nós vamos fazer isso, professor? Muitas vezes é para habilitar uma placa, habilitar um recurso do Windows, desligar um programa, fazer uma remoção de algum programa ou vírus do computador. Então, essas operações podem ser feitas por aqui. Não é que o regedit ele tire vírus, não. É que o regedit ele permite fazer alterações no funcionamento da estrutura do Windows, tá bom? É isso que eu estou fazendo aqui com vocês. E agora, pessoal, eu vou ter que criar um No Control Panel, porque se vocês olharem no meu editor de registro Windows, eu não tenho aqui o No
Control Panel. E eu vou criar aqui. Como é que eu crio? Ó, eu marquei para vocês que para criar, você clica em editar, novo, e aí você escolhe o valor do campo. Então, eu vou fazer isso. Ó. Eu já estou aqui na minha área, e aqui em cima eu vou clicar em editar, novo, e aí eu tenho chave, eu tenho o valor da cadeia de caracteres, valor binário, eu tenho o valor de Word 32, valor de Word 64. Repare que eu tenho vários chaves que eu posso criar. Qual que eu vou criar, gente? Eu vou criar a que foi orientada para mim criar, certo? Foi orientada a eu criar a The Word 32, então é ela que eu vou criar. Então, clico no editar, novo, valor de Word 32, clico nele, ele coloca aqui para mim a chave, tá vendo? Ó? Ele coloca a chave com o nome padrão dela, mas eu vou trocar o nome dela. O nome dela será No Control Panel. Então, eu vou clicar aqui dentro, vou apagar esse nome, vou colocar NO Control Panel, né? Panel. Pessoal, a gente tem que escrever, né? Digitar o nome exatamente como está lá, tá vendo? Ó? E aí ele diz o seguinte, ó, clique para editar um novo campo. Legal. Agora, gente, ó, dê um duplo clique nesse campo e altere o valor dele para o número 1. Vocês vão observar que nesse campo aqui, ó, vou dar 2 cliques nele, eu vou poder colocar 2 tipos de valor, 2 valores, né? Ou 0 ou 1, ou 0 ou 1. É somente isso. Então, no caso do 1 aqui, ele vai funcionar como se fosse um ligado, né? Um ativo, né? Eu vou dar um OK, ó. E ele vai ligar o quê, professor? Ele vai ligar o não controle ao painel, né? Não acesso ao painel. Pelo menos essa é a ideia. Eu vou fechar o registro do Windows e vou clicar no botão iniciar e vou colocar aqui, ó, painel de controle. Ele já trouxe aqui um atalho, ó, e eu vou dar um clique nele, ó. E aí ele trouxe para mim aqui, tá, gente? O ideal aqui, o certo aqui, era ele não trazer esse painel de controle. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou no GPedit, tá? Vou no GPedit, perdão. Eu vou no Regedit e lá eu vou verificar se eu não pulei nenhuma etapa, se a informação está correta, né? Ele pede para mudar o valor para 1, estava 0, eu mudei para 1. O 1 funcionaria como se fosse um ativo, né? Mas vamos confirmar para ver se tá tudo ok, tá bom? Podemos depois mudar a chave, ao invés de ser 32 bits, de repente criar ela como sendo 64, tá? Então, deixa eu chamar aqui, ele não trouxe o meu regedit. Agora sim. Pedindo para ele executar direto como administrador, ok. Vamos ver se eu pulei alguma etapa aqui. Pessoal, no nosso tempo aqui da gravação da aula, ele está dizendo que eu tenho alguns minutinhos, tá? Então eu vou somente finalizar essa etapa aqui e aí na quarta-feira a gente vai continuar a partir deste ponto aqui, tá bom? Eu queria lembrar vocês também que estamos numa torcida aí muito grande. Eu acredito que na semana que vem a gente já possa ter as aulas presenciais, pelo menos é uma tendência aí. Mas até quinta-feira, quarta, quinta-feira, eu confirmo para vocês, tá bom? Na nossa aula, então, ser presencial. Mas quarta-feira ainda ela será online, tá bom? Vamos só confirmar aqui para ver se eu não pulei nenhuma etapa. Então, ele pede para o HK Current Use Software. Então, HK Current Users, está correto, software. Aí depois ele pede para ir Microsoft Windows. Vamos descer aqui, ó. Microsoft. E aí, no Microsoft, eu venho para o Windows, tá ok. E aí, dentro do Windows, Current Versions, estou no Current Versions, estou no Current Versions. Cadê? Opa, Current Versions. Tá aqui, gente, ó. Sim, Current Versions, Policies, né? Policies, tá aqui. E Explorer. Perfeito, Explorer. O nosso campo é de 32 bits, Reg the Word, no Control Panel. Vamos ver o nome do campo. No Control Panel. Vou dar 2 cliques nele. Eu vou colocar o valor 0, só para ver se muda algo para ele, tá bom, pessoal?
mas o 0 seria desligado. Vou dar 0, vou dar OK. O nome está correto e eu vou fechar aqui. Vou fazer um teste chamando painel de controle. Painel de controle. Está aqui o painel de controle, vai dar 2 cliques nele, ó. Cliquei e ele novamente abriu. Então, gente, ó, é assim, vai ficar para a gente resolver essa questão para a próxima aula. Ou seja, ó, eu quero ter a possibilidade de bloquear o Professor? painel de controle pelo registro do Windows. Oi, Alô? pode falar. Aí, Oi, Matheus. não, é que tinha caído, eu pensei Ah, tá. que... Não, tudo bem. Beleza. Matheus, ó, tô comentando com o pessoal que o bloqueio do acesso ao painel de controle pelo registro do Windows vai ficar para a próxima aula. Na verdade, eu vou dar uma verificada para ver o que aconteceu aqui, qual é o campo que não está batendo, e aí na quarta a gente resolve. De qualquer forma, se alguém quiser dar uma, né, uma pesquisada aí na internet, vocês vão achar rapidinho como que a gente consegue fazer isso. O que vocês devem ter percebido é isso aqui, gente, ó. Eu vou mostrar para vocês o GP Edit, né, .msc, tá vendo, ó? E eu vou mostrar para você o regedit. O GP Edit, ele é bem mais amigável, ele é melhor para a gente tratar ele, tá? Eu fiz questão de mostrar para vocês como eu alteraria no registro do Windows, só para vocês estarem iniciando aqui, para vocês verem como que a gente faz nesse caso, tá? Apesar de não ter dado certo a nossa alteração, isso não é nenhum problema, não é nenhum drama, a gente vai pesquisar aí, eu vou achar como fazer isso na web, a própria Microsoft ela orienta para nós como fazer isso, e aí eu corrijo aqui e apresento para Ah, vocês caiu na de próxima novo. aula, tá bom? Eu preciso, Alô? todos vocês, estou te ouvindo, Matheus. Matheus, estou te ouvindo. André e Pedro, William, Leonardo, Felipe e inclusive o Matheus. Eu vou estar fechando a nossa aula. Eu preciso que vocês lá no grupo coloquem o nome de vocês e coloquem presente. Mas antes de eu fechar, alguém quer fazer alguma perguntinha sobre a aula dada aqui ou o material da aula? William, Pedro. Pedro entrou agora, Pedro? Felipe. Tá certo, pessoal. Oi. É quarta que você vai falar se vai ter aula presencial? Na quarta eu devo entrar em online, provavelmente vai ser online, e na semana que vem acredito eu que seja presencial, tá bom? Na quarta-feira, pessoal, eu trago esse assunto aqui que eu estou mostrando para Ah, vocês velho, hoje, travou de para a novo. gente concluir, Peraí. tá bom? Eu agradeço vocês terem vindo aqui para a nossa aula online, peço que vocês respondam presença lá. A aula foi gravada, eu vou disponibilizar no YouTube, e depois eu coloco o link lá para quem faltou, para vocês reverem a aula, tá bom? Um abraço a todos aí e até quarta, gente. Tá, Até mais, Matheus. tchau.